Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Um aviso: este episódio tem falas de conteúdo sensível que podem ser gatilho de violência para algumas pessoas. A primeira que você vai ouvir, da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, foi lida no plenário da Assembleia Legislativa de Minas e traz trechos de ameaças que ela sofreu por e-mail. Vou invadir sua casa com um machado em mãos e partir sua cabeça ao meio. Mas antes eu vou arrancar suas unhas e seus dentes com um alicate, um a um, enquanto me delicio com seu sofrimento. Legislação de assédio moral resolve isso? Para eu ir na Polícia Civil, para eu ir na Polícia Federal, para eu ir no Ministério Público e ninguém reconhecer que eu estou sendo ameaçada por ser mulher deputada na política? Beatriz foi uma das 3 deputadas ameaçadas de estupro e morte em 2023. A deputada Lohana, do PV, também tornou público o teor do e-mail que recebeu. Vou chegar de fininho na sua residência e entrar escondido. Você nem saberá que estou lá até eu pular no seu pescoço e te colocar algemas. Vou te prender a uma cama e te mumificar lá mesmo. Quando você estiver com fome, eu vou cuspir comida na sua boca e você terá de beber minha urina para não morrer de desidratação. E detalhe: as mensagens enviadas às deputadas de Minas incluem ameaças de estupro tão perversas que são impossíveis de serem reproduzidas aqui. Um dos resultados dessas ameaças foi que as parlamentares passaram a andar escoltadas, o que fez com que a deputada Bela Gonçalves, do PSOL, fosse novamente atacada. Alguém pegou um vídeo meu tomando uma cerveja com a minha companheira, jogou nas redes sociais e estimulou as redes de ódio para poder me atacar a partir do fato de eu estar escoltada. É, assim, impensável a exposição e o tamanho do crime que significa alguém filmar você na rede privada para movimentar nas redes de ódio as questões de violência. Mas os ataques às parlamentares estaduais de Minas não começaram em 2023. Em 2021, a deputada Andréia de Jesus, do PT, já havia sido alvo das primeiras ameaças que voltaram no ano seguinte. Até hoje, 1 ano e 8 meses depois, todo mês eu tenho audiência. São horas do mandato dedicadas a garantir que eu continue vivendo, que eu continue respirando. Essa casa tem o dever de garantir que a gente siga. Todas essas agressões foram lembradas na votação da Política de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher no Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em definitivo em 2023. Na época da tramitação da lei, a deputada Leninha, do PT, primeira mulher negra a ocupar a mesa do Legislativo Mineiro, defendeu a necessidade de ir além da proteção ostensiva. Para além da escolta, nós precisamos criar mecanismos, não só neste parlamento, mas em todos os poderes deste Estado, para garantir que a gente tenha a tranquilidade, porque aqui não é fácil a gente estar nesse espaço tão árido, legislar temas tão polêmicos. Então a gente quer carregar a leveza que a gente carrega enquanto mulheres, a radicalidade necessária para fazer o bom debate, mas a gente quer ter a segurança de que fazemos isso sem termos que pensar que uma hora ou outra a gente pode ser alvejado com tiros. Foi a primeira lei estadual com esse objetivo no país, depois da aprovação da Lei Federal 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Na prática, essa lei tipifica como crime a violência política de gênero e, para isso, muda outras 3 normas federais: o Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Para acompanhar a aplicação dessa medida histórica no Brasil, a Procuradoria-Geral Eleitoral criou o Grupo de Trabalho Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero. A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, é a coordenadora desse grupo e a entrevistada desta edição do Politiza.
Eu sou Graziele Mendes e te convido a acompanhar a nossa conversa para entender melhor o que significa a aprovação dessa lei e o que é violência política de gênero, um dos temas do Sempre Vivas 2024, evento que marca o mês das mulheres na Assembleia Legislativa de Minas. Doutora Raquel, primeiro, muitíssimo obrigada por nos atender e conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Graziele. É bem importante a gente ter o espaço e conseguir comunicar essa temática da melhor forma possível. Procuradora, quantos casos a senhora acompanhou como coordenadora desse grupo de trabalho na Procuradoria-Geral até agora e que tipo de violências foram relatadas? Elas tinham algo em comum? A senhora pode dar exemplos para a gente entender melhor esses casos? Graziele, nós acompanhamos atualmente, e é um número que vai se alterando conforme vão chegando novas notificações no Ministério Público Federal, 193 casos. Não quer dizer que são todas as situações que estão sob investigação no país, porque a competência é da Justiça Eleitoral, que envolve tanto o Ministério Público Eleitoral dos estados como o federal. Mas nesses 193 casos, o que a gente tem notado? Uma grande porcentagem de situações são violações dos direitos das parlamentares pelo seu gênero, com interseccionalidade de raça, no exercício dos seus mandatos, nas câmaras municipais. Há uma grande ocorrência de violências, sejam simbólicas, quando se corta o microfone de uma mulher, de uma vereadora, de uma deputada. Senhor vereador, eu não vou ficar batendo boca com o senhor. Eu não vou, olha, fazendo... Você não vai falar. Não pode, vereador. Violência política. Vereador, vereador, pode não. De conotação sexual. A Polícia Civil está investigando uma ameaça recebida por uma deputada estadual por e-mail. O texto dizia que pessoas homossexuais deveriam ser curadas com um estupro corretivo terapêutico. A pessoa que enviou a ameaça ainda disse que poderia fazer uma amostra do suposto tratamento com a deputada. Também há muito impulsionamento de mídias com discursos de ódio, questionando a orientação, de gênero da pessoa. A deputada federal Duda Salabert diz que um dos homens presos na operação contra crimes sexuais pela plataforma Discord também a ameaçava. Ele é acusado de cometer abuso contra adolescentes. A questão da sua, realmente, a interseccionalidade, porque mulheres pretas de periferia, elas sofrem mais violência em determinadas situações, principalmente aquelas violências que se refluem muito em mídias sociais, que são impulsionadas ou por grupos políticos adversos, ou por pessoas que têm discriminação, porque nós vivemos num país que há um problema estrutural relacionado à violência, à discriminação dos direitos femininos. Um parlamentar que ousa fazer insinuações contra o trabalho de uma outra parlamentar da forma como ocorreu na tarde de ontem é algo extremamente gravíssimo e que não está atrelado apenas à homofobia, à transfobia, à homolesbotransfobia, mas à violência política de gênero e à misoginia. Nós também verificamos muita violência em razão do não financiamento adequado das candidaturas, das mulheres serem colocadas nas chapas, nos registros de candidaturas das chapas de cada partido, como apenas de forma simbólica, o que chamou há algum tempo de candidaturas laranjas ou fictícias, que as próprias candidatas acabam sendo vítimas desse mesmo sistema, porque elas não detêm nenhuma autonomia para se autocandidatar. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral não irá permitir candidaturas laranjas, simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. E o Tribunal Superior Eleitoral acabou ratificando várias decisões de tribunais regionais eleitorais, cassando, anulando toda a chapa dessas candidaturas, com reflexos negativos, embora seja necessária essa decisão, tanto para as próprias candidatas que estão ali ficticiamente, como outras mulheres que podem ter sido eleitas nessa chapa. E nós temos também muita violência verbal de parlamentares discriminando dentro da própria Casa Legislativa os projetos das suas colegas, desmerecendo em razão do seu gênero, da sua forma do seu corpo, da sua situação familiar, pessoal, que são situações que não podem nunca pautar um debate político.
que é a coisa mais machista, conservadora e misógina que eu ouvi. Dizer que não debate porque é mulher, não debate porque não tem competência para discutir com uma mulher. Procuradora, e como é que a Lei Federal 14.192 mudou o tratamento para esses tipos de casos? Que inovações ela trouxe para isso? Nós consideramos essa lei realmente um marco muito importante, tem um antes e um após no tratamento da violência política de gênero aqui no Brasil. Até então, não havia no país uma legislação, embora nós já tenhamos ao longo do tempo desenvolvido legislações de tutela de direitos femininos em outras esferas, em razão do Brasil ser de fato um país violento contra a mulher. Na esfera política nunca tinha se tido ainda um olhar específico para isso, embora as organizações internacionais de direitos humanos que pautam a igualdade de gênero já tinham alertado há bastante tempo. E o porquê desse alerta? Porque nós temos indicadores que revelam que o país tem posições muito ruins em marcadores, em rankings internacionais de aferição da presença feminina nos parlamentos municipal, estadual e federal. E aí a Lei 1492 ela vem como um marco porque além dela trazer comandos bastante específicos e gerais, não apenas para a esfera criminal, para promover uma maior participação feminina na política, essa lei, ela tornou esse crime de ação penal pública incondicionada. Até então, as mulheres que eram vítimas desse tipo de conduta, elas tinham que fazer representação por crimes de menos importância na esfera criminal. E isso era um grande problema, porque não havia realmente uma proteção sistêmica dos direitos dessas mulheres. Essa lei, ela trouxe um conceito bem amplo, não é amplo no sentido de se tornar indefinido, ela é amplo no sentido de que não tem como você especificar na dimensão do comportamento humano situações específicas que podem caracterizar a violência política de gênero, porque elas podem ser violência simbólica, econômica, emocional, moral, física, sexual, ou seja, as esferas de possibilidades são muito amplas. Artigo 3º da Lei Federal 14.192 de 2021. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Parágrafo único. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. A partir dessa referência técnica do que de fato seja a violência política de gênero, o sistema de justiça tem um arcabouço mais próprio, mais definido, mais adequado para poder até capacitar todos aqueles que estão trabalhando nessa seara, por advogados, promotores, delegados e delegadas, juízes e juízas. Precisa também ter uma capacitação nessa temática. A partir da conceituação do que seja uma violência política de gênero, nós já estamos dando um passo nesse sentido. Certo. Agora, procuradora, a lei faz essa conceituação ampla no artigo 3º que a senhora explicou, mas também traz um apontamento bem específico no artigo 326B, não é isso? Ele traz isso, aí já estamos falando até do que é o tipo penal específico, é isso, assediar, perseguir, humilhar, constranger, ameaçar candidato ou detentora do mandato eletivo por qualquer meio, ou seja, não restringe a forma como pode ocorrer esse crime. A finalidade, o dolo daquele que está praticando essa conduta é dificultar a candidatura ou impedir o livre exercício do mandato político eleitoral, que é o que a gente verifica diuturnamente nas situações que são encaminhadas ao GT e que nós encaminhamos, replicamos ali como representações de situações que podem caracterizar o crime. Muitas vezes dentro das próprias esferas parlamentares, como ocorreu em vários estados, ocorre em municípios, violando o direito primário da própria eleita parlamentar de desempenhar o seu mandato de uma forma livre, sem que o debate se esteja concentrado na esfera política. Sempre vem com aquela justificativa de que o espaço político é um espaço onde que a mulher tem que realmente ter condições de participar, porque é algo que é mais, a disputa é acirrada, há um desgaste emocional. De fato, isso tudo não deveria ser assim, mas a gente sabe que acaba sendo. Mas quando nós estamos falando da perspectiva de
gênero é quando essa violação, essa violência, essa perseguição, ela ocorre diminuindo a condição da mulher. E isso tem um reflexo muito grave na sociedade, porque reflete para jovens, para toda a população, de que aquele espaço não é um espaço adequado para a mulher estar. E quando a Constituição, no artigo 5º, inciso 1º, diz para todos os brasileiros e brasileiras que nós temos a igualdade de direitos, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, quando passamos a mensagem de que aquele espaço de poder político, que é onde a mulher deveria estar para representar esse segmento tão importante da nossa sociedade, não é um local adequado para ela, nós desincentivamos novas pessoas, novas candidaturas femininas, novas jovens na formação, né, de um debate político nas suas comunidades e tudo mais. Por isso que a lei, além de trazer o conceito lá no artigo 3º, tipificar o crime de violência política de gênero, ela também traz obrigações para os partidos políticos. Por quê? Porque os próprios partidos políticos, que são as organizações que detêm a prerrogativa de promover as metodologias de inserção de qualquer pessoa no espaço político partidário e eleitoral, não são facilitadores da participação feminina. Nós temos tentado mudar essa visão também. Artigo 7º da Lei Federal 14.192 de 2021. Os partidos políticos deverão adequar seus estatutos ao disposto nesta lei no prazo de 120 dias, contado da data de sua publicação. Procuradora, só esclarecer uma dúvida. Então, os alvos da lei são necessariamente mulheres candidatas e com cargos eletivos? A lei não abrange ainda mulheres com atuação política mais difusa, por exemplo, assessoras parlamentares, ativistas de movimentos sociais? Extremamente relevante a sua pergunta, Graziele, porque, sim, a lei ela vem num foco restrito na parte criminal, não nas outras alterações que ela faz, que ela é mais abrangente. Como eu disse, ela traz instrumentos para que se possa trabalhar em várias áreas, não apenas criminal, mas civil, administrativa, os direitos políticos femininos, e aí, nessa parte mais geral, ela pode abranger todas essas esferas de atuação feminina dentro da política. O tipo penal, ele tutela os direitos apenas de candidatas e detentoras de mandato eletivo. Nós já fizemos um trabalho junto ao Congresso Nacional, pelo GT, de trazer alterações para uma maior amplitude desse tipo penal, de forma a abranger os direitos femininos de todas as mulheres que têm uma participação política eleitoral dentro dos partidos ou em outros segmentos, como no próprio serventuários da justiça, jornalistas, ativistas. Essa proposta já está na mão dos parlamentares, a gente espera que seja discutida pela própria bancada feminina, para que seja feita essa alteração. Mas essa alteração, ela não é impeditiva de se tratar estruturalmente dentro desse microsistema que hoje há a defesa dos direitos políticos. Nós temos outras legislações que, dentro da esfera penal, que possa tutelar direitos violados de mulheres que não sejam especificamente candidatas ou detentoras. Aqui em Minas, procuradora, houve um avanço interessante na lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que, aliás, foi a primeira lei estadual sobre esse assunto, né? Traz uma compreensão do direito político de forma mais ampla, não restrito ao processo eleitoral. É interessante que os estados também entrem nessa briga, né? Sem dúvida. Eu já tinha tido conhecimento dessa legislação quando ela foi promulgada no ano passado, e agora eu retomei o texto e vejo, assim, com grande, assim, alegria, uma legislação como foi feita em Minas Gerais. Primeiro, ela é bastante abrangente, ela traz conceitos muito próprios da questão da violência de gênero e a violência política. Ela trata da interseccionalidade, da comunidade LGBTQIA+, que também sofre muita violência nessa esfera. Então, ela é além da questão de só você fazer uma alteração no Código Penal, que a legislação estadual não poderia fazer, né? Mas ela traz uma política do Estado para enfrentamento à violência política de gênero de uma forma muito eficaz. Artigo 2º da Lei Estadual de Minas 24.466, de 2023. São diretrizes da política de que trata esta lei. 1. Compreensão de direito político de forma ampla e não restrita ao processo eleitoral ou ao exercício de mandato eletivo, abrangendo também a participação em partidos e associações, a participação em manifestações políticas e atividades de militância, entre outros. 2.
interseccionalidade na concepção e na implementação das ações voltadas para o enfrentamento à violência política contra a mulher, considerando-se a violência política contra a mulher em sua relação com aspectos relativos à cor, raça, etnia, religiosidade, classe social e orientação sexual. Que realmente foi um passo à frente, talvez em razão de várias situações ocorridas aí na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, houve uma situação das próprias vítimas colocarem essa situação às autoridades de uma forma mais também assertiva, coordenada. Isso foi muito importante. É importante que tenha uma reação da vítima, buscando do Estado, que é a sua obrigação, investigar essas situações, fazer parar aquele tipo de ocorrência, que não é um fato que ocorre só em Minas, mas tiveram realmente situações bastante graves. Aqui em Minas, na Assembleia de Minas especificamente, as deputadas estaduais que foram ameaçadas de estupro e morte foram ameaçadas por e-mails anônimos. Isso aconteceu também com vereadoras do estado. Quando essa violência é desse tipo, anônima, pela internet, a vítima também está protegida pela lei, mas o desafio é maior, né? É maior. A lei traz até um agravamento, uma causa de aumento de crime nessas situações, quando ocorre pela internet, com forma de divulgação em massa do dano, né? Porque você imagina a potencialidade de um crime que acontece no local privado, pouco acesso a pessoas, e o que é repercutido nas mídias, né? Nas redes sociais, o alcance disso e quão grave é para aquela vítima desse tipo de violência. Artigo 327 da Lei Federal 14.192. As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 até metade se qualquer dos crimes é cometido por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. E quando ocorre de forma anônima, na Deep Web, em outros formas de veículos em que dificulta a identificação do autor do crime, é importante que seja feita uma investigação rápida com aqueles dados, porque há como, no momento em que está acontecendo esse tipo de violência, ser mais fácil a identificação, porque as pessoas estão ligadas ainda nas redes, então é mais fácil a identificação dos autores desse tipo de crime. E já há um fluxo institucional claro para esses casos, ou seja, quem apura. A senhora citou aí a Polícia Federal, mas a Polícia Civil de cada estado também pode abrir inquérito para investigar esse tipo de caso? Como é que se dá o julgamento desses casos? Esse fluxo já está claro? Graciele, o fluxo acaba vindo da própria legislação, né? Então, como o artigo 326B do Código Eleitoral e o artigo 359P do Código Penal, que é o crime mais amplo, eles são crimes de competência federal, né? O eleitoral é federal, embora ele é desempenhado pelo Ministério Público Estadual nos estados em sua maioria, o órgão de investigação que deveria tratar desses casos com mais naturalidade é a Polícia Federal. Não impede que a Polícia Civil possa suprir investigações em locais em que não há Polícia Federal, em apoio à Polícia Federal, mas o crime ele teria que ser investigado pelo Ministério Público Eleitoral, em conjunto com a Polícia Federal ou até com a Polícia Civil, e ele vai se processar perante a Justiça Eleitoral. Esse fluxo nós estamos tentando criar pelo GT, já há algum tempo conversando com a Polícia Federal. Nós temos um canal de denúncia também na internet, todas as procuradorias regionais eleitorais também têm. Nesses casos em que as ocorrências são feitas por mídias sociais, por redes, nós temos que correr um pouco contra o tempo, porque tem o que a gente chama aqui tecnicamente no processo penal da questão da cadeia de custódia, que é preservar esses elementos de prova, e a gente vai precisar de perícia de uma forma mais rápida e eficaz possível. Vai precisar muito de investigação de informática, de tecnologia da informação, para se identificar de onde estão partindo esses tipos de agressões. 2024 tem eleições municipais, é uma eleição muito grande. A senhora acha que vai ser uma espécie de prova de fogo para a Justiça Eleitoral em relação a esses casos? Sem dúvida, porque a gente vive há alguns anos a questão do método de se fazer política por meio de discursos de ódio, utilização de redes sociais,
As eleições hoje, elas não se pautam mais naquela propaganda de santinho, localizada. Ela tem essa repercussão muito grande por meio de mídia. Então, quer dizer, não é uma pauta política de se discutir educação, de se discutir a saúde, todos os problemas que a gente tem no nosso país, mas sim se promover, difundir e de alguma forma fazer o discurso de ódio. E as mulheres candidatas e detentores de mandato e pré-candidatas são alvos muito frequentes desse tipo de conduta também. Então é algo que vai ser mais uma vez uma prova de fogo, né, para a justiça. Estamos sempre tentando capacitar mais o sistema, os membros do Ministério Público, porque além de tudo é importante que quem está trabalhando com essa matéria entenda quando é que se configura o assédio, a perseguição, a humilhação, porque não pode ser um critério meramente subjetivo de cada operador do direito. A gente tem que ter determinados parâmetros. E os parâmetros estão dentro de uma atuação na perspectiva de gênero, considerando a posição que se coloca a mulher mais vulnerável nesse contexto. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um rastro de bastante luta, mas de bastante violência e violação de direitos que se refletem na pouca representatividade feminina no Brasil, nos vários espaços de poder, considerando o Brasil um país tão grande, com tanta repercussão internacional em vários eixos, econômico, social, ambiental. Nós temos essa marca ruim de que a nossa democracia, ela não é de fato uma democracia igualitária, porque esses direitos não são exercidos de uma forma natural. É preciso que as mulheres lutem e lutem muito e que o sistema promova condições para que isso ocorra. Violência política contra as mulheres significa tentar calar a voz de 52% da nossa população. Significa matar também a democracia. Além da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, que acaba de encerrar este episódio, e das outras parlamentares de Minas já citadas, você também ouviu nesta edição a deputada estadual Luciane Carminati, do PT de Santa Catarina, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, a vereadora Catiane Lopes, da Câmara Municipal de Pedreiras, no Maranhão, e trechos de reportagens dos veículos SBT, Jovem Pan e CNN Brasil. Todas as informações reunidas sobre violência política de gênero pelo grupo coordenado pela procuradora Raquel Branquinho, as ocorrências já registradas, um canal de denúncias online e uma cartilha educativa podem ser encontrados no site www.mpf.mp.br. Nesta edição do Politiza, eu, Graziele Mendes, fiz pesquisa, roteiro e apresentação, além de produção com a colaboração de Isabela de Carvalho. Os artigos das leis federal e estadual foram lidos pelo repórter da TV Assembleia, Sidney Gomes. Os trabalhos técnicos são de Luciano Moraes, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.